Quais são os sinais de que estamos no caminho certo de acordo com a vontade de Deus? Deus nos proporciona pistas e orientações para saber se estamos seguindo a rota correta. Muitas vezes, esses sinais são contraintuitivos ao que o mundo prega, e é precisamente sobre essas contradições e como navegar através delas que vamos discutir. Convidamos você a participar dessa conversa conosco. Se achar que esta discussão ressoa com você ou pode ser útil para alguém que conhece, gostaríamos de pedir que curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Sua contribuição é valiosa e nos ajuda a levar estas mensagens a um público maior, construindo uma comunidade mais forte e esclarecida. Obrigado por estar aqui conosco e vamos juntos nesta jornada de descobertas. Deus sempre quer que seus filhos caminhem no caminho certo. Ele nos deu o Espírito Santo, que nos conduz e guia em toda a verdade. É possível para um filho de Deus saber que está se desviando do caminho certo, assim como é possível saber que estamos realmente no caminho certo. Vamos considerar os sinais que mostram que você está no caminho certo. Sinal número 1. Quando você ou suas opiniões são rejeitadas pelo mundo, você está no caminho certo. Lembro-me de uma citação que dizia que Jesus disse em João 15:18: "O mundo me odiou e odiará vocês também." Em outras palavras, se você é como Jesus, o mundo o odiará. E se o mundo não o odeia, significa que você não é como Jesus. Você tem duas opções: agradar a Deus, o Pai, ou agradar ao mundo. Mas não é possível agradar a ambos, pois eles estão em polos opostos e não se misturam. Você ofenderá a Deus ou ofenderá o mundo. Se você concorda com a tendência geral do mundo, isso é um bom sinal de que você não está seguindo na direção certa. A direção do mundo é oposta à direção de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Satanás é o Deus deste mundo. Quando Satanás levou o Senhor Jesus Cristo a um monte extremamente alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e ofereceu-lhe esses reinos se ele o adorasse. Não foi uma oferta vazia. Os reinos deste mundo são dele, e ele tinha e ainda tem todo o direito de dá-los a quem ele quiser. É por isso que a trajetória do mundo está cada vez mais distante dos ensinamentos desta Bíblia. Mateus 7:13-14 diz: "Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A porta estreita é o caminho certo, e poucas pessoas o encontram. O caminho amplo é o caminho mundano, e é a direção para a qual o mundo está indo. Se você não é mundano, isso é um sinal certo de que você está no caminho certo. O que significa ser mundano? Como não vivemos no mundo, às vezes é difícil reconhecer a mundanidade, agir ou pensar como o mundo em nossas próprias vidas. Mas o mundo não deveria influenciar nossos pensamentos e ações. Em vez disso, precisamos submeter nossos pensamentos e ações à palavra de Deus. Uma pessoa santa não é mundana. Uma pessoa santa é alguém que está fazendo a vontade de Deus. Você não pode ser mundano e santo, pois os dois são polos opostos e não se misturam. Se você está caminhando no caminho da santidade, você está no caminho certo e Deus está satisfeito com você. Ele está sorrindo para você. Hebreus 12:14 diz: "Procurem viver em paz com todos e em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor." Se você está realmente buscando a santidade, você está no caminho certo. As pessoas que vivem vidas santas neste mundo são vistas como estranhas e incomuns. Muitas vezes são vistas como anormais pelas pessoas deste mundo. Mas a verdade é que viver uma vida santa é viver uma vida solitária, porque é uma vida de separação deste mundo. No entanto, não é uma solidão no sentido de que você tem o Espírito Santo, Deus, com você nas tempestades e incêndios da vida. Isaías 43:2 diz: "Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti." Um dos sinais de que você está no caminho certo é que, se você tiver que passar pelos incêndios da vida, Deus estará presente com você, nas águas da vida.
Ele garantirá que você não seja inundado. A jornada cristã terá obstáculos e desafios. Deus não removerá os obstáculos e desafios, mas estará com você enquanto você os enfrenta. Infelizmente, as pessoas tendem a acreditar que, porque enfrentaram alguma adversidade, isso significa que estão no caminho errado. E o diabo faz um trabalho fantástico ao se aproximar das pessoas durante seus julgamentos ardentes na vida e falar com elas, dizendo que Deus está contra elas, que Deus é um inimigo delas, que Deus está zangado com elas e se opõe a elas. Mas Isaías nos diz que Deus está com você. Lembre-se de que adversidade e obstáculos não significam que você está no caminho errado. Concentre-se na escolha de palavras do profeta. O profeta diz: quando, não se, mas quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Deus diz que Ele mesmo estará lá. Deus diz que Ele não está enviando um anjo ou uma equipe de resgate. Não. Deus Ele mesmo estará lá, naquela situação com você. Deus entra na situação com o seu povo. Vitórias sobre os obstáculos da vida são provas seguras de que você está caminhando de acordo com o caminho de Deus para a sua vida. Jó passou pelos incêndios da vida e ele estava no caminho certo. Ele foi até descrito como um homem perfeito e íntegro. Se você olhar para Jó no capítulo 1 e no capítulo 42, ele é um homem completamente diferente do que era no início do livro de Jó. Ele conhecia e entendia Deus de uma maneira que poucas pessoas jamais chegarão a conhecer. A verdade é que há coisas sobre Deus que só podemos aprender por meio do sofrimento. Filipenses 3,10 diz: o meu desejo é conhecer Cristo. Sim, experimentar o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. A ambição singular do apóstolo Paulo na vida era conhecer Jesus Cristo de forma experiencial. Assim como Jó cresceu em conhecimento experiente de Deus, o apóstolo queria algo mais profundo do que adquirir apenas conhecimento superficial. Paulo queria se conectar com Jesus no nível mais próximo possível. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. Como você pode conhecer Jesus como Emanuel e que Deus está com você se você nunca passou pelas tristezas da vida com ele? As provações e tribulações não significam que você está no caminho errado, especialmente quando você sai do outro lado como ouro puro. E alguns de vocês que estão me ouvindo agora passaram pelas fornalhas da vida, passaram pelas águas da vida, passaram pelas tempestades da vida e ainda sabem em seus corações que Deus estava com vocês por meio dessas tempestades. Deus estava com vocês. Um sinal claro de que você está no caminho certo é que Deus está com você nas tempestades e incêndios da vida. O sinal número 3 está intimamente ligado ao sinal número 2, paz absoluta. Você já percebeu a transição no Salmo 23 de Davi falando sobre Deus para falar diretamente com Deus? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E então, no versículo 4, ocorre a mudança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. O fato de você estar no caminho certo não significa que você não enfrentará desafios, mas a verdade é que você terá a paz que ultrapassa o entendimento humano. Você se lembra de quando Jesus estava dormindo em um barco sendo atingido por uma tempestade? Você experimentará o mesmo quando estiver no caminho certo. Independentemente de quão terrível seja a tempestade, você pode dormir e ter a certeza de que Deus está te levando para um lugar seguro. Você terá grande confiança quando Deus estiver te guiando. Já se perguntou por que Moisés concordou em levar os israelitas pelo deserto? Humanamente falando, não havia chance no deserto. Mas Moisés tinha a presença de Deus que garantia descanso para a jornada. Êxodo 33:14 diz: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O sinal número 4
é que você não está comprometendo seus padrões piedosos. Atos 4:18-20 diz: Então chamaram Pedro e João novamente e ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Julguem vocês mesmos se é certo obedecer aos homens antes que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Você pode ter que enfrentar ameaças à medida que avança na vida, especialmente se escolheu o caminho da justiça. Às vezes, pode haver pressão sobre você para comprometer sua fé e seus padrões piedosos. Escolher permanecer firmemente em Cristo e recusar-se a comprometer seus padrões piedosos significa que você está caminhando no caminho certo. E caminhar no caminho certo não significa que todos em sua vida permanecerão em sua vida. Você pode até perder relacionamentos com entes queridos. Mateus 10:34-36 diz: Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para criar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. E os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O comentário bíblico duradouro afirma o seguinte a respeito deste versículo: A mensagem de Jesus, como refletida no Sermão da Montanha, é de fato uma mensagem de paz. Mas, como exige do indivíduo um compromisso radical com Jesus, é uma mensagem de paz que divide entre aqueles que a escolhem e aqueles que a rejeitam. Em termos enfáticos, Jesus explicou que o discípulo deve amar e seguir Jesus supremamente. Nossa devoção a Jesus deve vir acima até mesmo de nossa própria família. José era comprometido com a justiça, então ele evitou a fornicação. Daniel se recusou a se contaminar com a comida do rei na Babilônia. Os 3 hebreus preferiram morrer a se curvar diante da imagem de Nabucodonosor. Esses homens foram perseguidos por defenderem sua fé em Deus, mas tinham certeza de que estavam no caminho certo. Felizmente, todos eles tiveram fins gloriosos. Você pode ser como eles também, e isso é uma fé bíblica pura. A verdadeira fé bíblica é dogmática. A verdadeira fé é intransigente. A verdadeira fé não deixa espaço para negociações. A verdadeira fé grita: deixe Deus ser verdadeiro e todo homem seja mentiroso.